Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por tua bondade e misericórdia para conosco. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá e também pela sua palavra escrita. Ó Deus, obrigado pelo seu Santo Espírito. Por meio dele, Senhor, abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra e recebermos a tua graça salvadora. Te pedimos em o nome de Jesus. O texto da nossa meditação se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17, onde assim está escrito: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meus amados, o Evangelho segundo João é um dos últimos escritos inspirados do Novo Testamento. Ele é datado do ano 55 depois de Cristo. E esse versículo 17 é para nós como que uma chave para se compreender todo o Evangelho de João. Para aprendermos bem o significado desse versículo, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, nos dará 6 personagens que só encontramos nesse Evangelho. O primeiro deles se encontra no capítulo 3, versículo 1. O nome do homem, Nicodemos. Ele era um fariseu. Para quem não sabe, o farisaísmo era a mais rigorosa seita de dentro do judaísmo. E o nome desse homem já significa líder do povo. Sim, era exatamente isso que ele era. Um grande líder religioso. Infelizmente, foi isso que os melhores homens de Israel conseguiram fazer com a lei e também com os profetas. Eles estudaram o Antigo Testamento, aprenderam, memorizaram e, na tentativa de viver aquilo que estava escrito, nasceu uma religião chamada judaísmo. Muito bem. Podemos afirmar sem dúvida que aqui está um homem que é um legítimo representante daquilo que a lei pode fazer de melhor com a carne nossa. Um fariseu. Este fariseu, ele precisa ir ter de noite com Jesus. Supomos que isso só aconteceu porque do lado do fariseu era importante que ninguém soubesse que esse grande líder estava à procura de ver quem era Jesus. Por quê? Porque naquele contexto, entre os judeus, havia uma repulsa pelo Filho de Deus, pois ele não era como os fariseus. Agora, do lado do Senhor Jesus, nós veremos a graça sendo revelada a todos os homens. Sim, a todos os homens. Mesmo Jesus sabendo que aquele fariseu fazia parte de uma ordem do judaísmo que o odiava e o rechaçava, ele estava aberto para esse encontro, pois Deus não faz acepção de pessoas. Todavia, graça e verdade aqui caminham sempre juntas. E por essa razão, quando Nicodemos chegou a Jesus, ele chegou bajulando o Senhor com uma frase que diz mais ou menos o seguinte: Mestre, nós sabemos. Quem é esse nós sabemos? Então, porventura, Nicodemos não está falando dele só. Porventura, ele deve estar representando mais alguns,
Por isso ele diz assim: Mestre, nós sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Muito bem. Jesus, por outro lado, ao respondê-lo, não o bajulou, como nós costumamos fazer. Não, de modo nenhum. O Senhor aqui, ele vai trazer para nós um dos mais importantes de todos os ensinamentos da Bíblia, pois ele diz assim a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer do alto para poder ver o reino de Deus. Ainda que sua religião diz ser o caminho para o reino de Deus, você precisa saber que se um homem não nascer duas vezes, ele será apenas carne e sangue. E essas coisas nunca poderão tocar a realidade do reino de Deus. Gente, que verdade maravilhosa é essa? Porque nascer de novo não é como que escapar de um acidente ou passar por uma cirurgia, muito menos receber um banho. Para que alguém possa nascer de novo, foi necessário que o próprio Jesus fosse até a cruz, morrer como um de nós, para nos unir a ele como uma raça caída, pois ele, quando foi levantado da terra, se tornou para nós a base de uma nova vida. Todo aquele que crer para dentro dele, como diz no original, será unido a ele em sua morte, sepultamento e ressurreição. E é assim que alguém como eu e você pode nascer uma outra vez. Nós só podemos nascer uma outra vez porque Jesus nos incluiu na sua morte e nos deu uma nova vida. Pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós precisamos aprender essa preciosa lição. Pela lei, o máximo que podemos alcançar é nos tornar como um Nicodemos antes daquele encontro com Jesus. Mas o Deus de toda graça nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Crer para dentro dele é o caminho para a nova vida. Aqueles que nasceram do Espírito agora não vivem mais debaixo do jugo da letra, pois ele agora é guiado pelo Espírito Santo a um caminho que agrada a Deus. E aí? Você está pronto para ouvir essa verdade? Então, eu te pergunto: você é produto de uma religião como Nicodemos ou já nasceu de novo? Aleluia! Jesus mesmo é quem veio ao mundo nos salvar. Se você ainda não tem essa experiência, busque a Deus. Deixa que o seu Espírito e a sua palavra venha produzir dentro de você esse novo homem criado em justiça e santidade da verdade. Que Deus te abençoe.